Pessoal, eu sou Renato Silva. Vou trazer hoje para vocês um conto bacana, que acho que vocês vão gostar, né? Do Walter Benjamin, chamado Omelete de Amoras. E no final eu vou fazer um pequeno comentário, tá bom? O conto é muito pequeno, mas espero que vocês gostem. O conto é assim: era uma vez, né, um rei que chamava de seu todo o poder e todos os tesouros da terra. Mas, apesar disso, ele não se sentia feliz e se tornava melancólico de ano a ano. Então, um dia, né, esse rei mandou chamar seu cozinheiro particular e lhe disse: por muito tempo tem trabalhado para mim com fidelidade e me tem servido à mesa os pratos mais esplêndidos e tenho por ti uma grande afeição. Porém, desejo agora uma última prova de seu talento. O rei pedindo ao cozinheiro. Pediu não, exigindo. O que ele pede ao cozinheiro? Deve-me trazer uma omelete de amoras, tal qual a saboreei há 50 anos, em minha mais terra infância. Naquela época, meu pai travava guerra contra seu perverso vizinho ao Oriente. Este acabou vencendo e tivemos que fugir. E fugimos, pois, noite e dia, meu pai e eu, até chegarmos a uma floresta escura. Nela vagamos, estávamos quase a morrer de fome e fadiga, quando por fim topamos numa choupana. Aí morava uma vovozinha que amigavelmente nos convidou a descansar, tendo ela própria, porém, ido se ocupar do fogão. E não muito tempo depois estava à nossa frente a omelete de amoras. Mal tinha levado à boca o primeiro bocado, senti-me maravilhosamente consolado e uma nova esperança entrou em meu coração. Naqueles dias eu era muito criança e por muito tempo não tornei a pensar no benefício daquela comida deliciosa. Quando mais tarde mandei procurá-la, né, aquela velhinha mandou procurar por todo o reino, não se achou. Nem a velhinha, nem qualquer outra pessoa que soubesse preparar a omelete de amoras. Aí o que o rei fala com o cozinheiro? Se cumprires agora este meu último desejo, farei de ti meu genro e herdeiro de meu reino. Mas, esse mas é importante para a psicanálise, né? Mas, se não me contentares, então deverás morrer. Então, o cozinheiro disse: Majestade, podeis chamar logo Carrasco, pois, na verdade, conheço o segredo da omelete de amoras e todos os ingredientes, desde o trivial agrião até o nobre tomilho. Sem dúvida, conheço o verso que se deve recitar ao bater os ovos. E sei que o batedor feito de madeira de bucho deve ser sempre girado para a direita, de modo que não nos tire, por fim, a recompensa de todo o esforço. Contudo, diz o cozinheiro, ó rei, terei de morrer, pois, apesar disso, minha omelete não vos agradará ao paladar. Pois como haveria eu de temperá-la com tudo aquilo que naquela época nela desfrutastes, né? O perigo da batalha e a vigilância do perseguido, o calor do fogo e a doçura do descanso, o presente exótico e o futuro obscuro. Assim falou o cozinheiro. O rei, porém, calou um momento, e não muito tempo depois deve ter destituído de seu serviço, rico e carregado de presentes. Este conto está nas obras escolhidas, né, da editora brasiliense, né, no livro Rua de Mão Única. Ora, esse omelete assume o aspecto de uma função fantasmagórica com poderes mágicos de trazer a felicidade desse rei. Esse rei que está triste e melancólico. Ora, a melancolia, né,
se caracteriza psiquicamente, né, por um desânimo doloroso, né, como Freud diz, né, por um desinteresse pelo mundo e pela perda da capacidade de amar, devido à ausência do objeto amado, né? Então, a melancolia, né, na melancolia, o sujeito ele tem rebaixamento, o seu sentimento de autoestima, né? Ele chega ao ponto de altos insultos e a expectativa de punição. Diferentemente do luto, né, no qual o que se perdeu não é inconsciente, na melancolia ocorre, né, uma perda da consciência do que é que se perdeu. Né? Ora, isso nos lembra, né, aquele drama vivido pelo Hamlet, né, aquele espectador da graça de Deus, né, nas palavras do Shakespeare, né, que ele está vivendo o drama de seu destino quando ele diz: o que é um homem quando distribui seu tempo como bem supremo apenas entre o sono e a alimentação? O que é um homem, né, quando ele divide o seu tempo entre o sono e a alimentação, apenas o animal? E é este o drama que o rei está vivendo. Esse aspecto é extremamente importante. É o rei que está vivendo essa melancolia, essa tristeza, que é mais do que uma tristeza, por isso que é melancolia. E isso é importante porque mostra que a melancolia, né, ela está além de faixas, de estratos sociais. É um rei. E é muito comum a melancolia entre os reis. Né? O rei quer que o cozinheiro prepare um objeto. Qual que é o objeto? Omelete de amoras. O cozinheiro, ele faz um corte. Qual que é o corte? Podes mandar chamar o carrasco, pois, apesar de saber quais os ingredientes da omelete, que sei que a madeira, que a colher de madeira tem que ser girado sempre à direita, né? Porque se você mexer de qualquer maneira, você vai desandar. O prato, tem vários pratos que você tem um ritmo de você preparar os alimentos, não é de qualquer maneira que você prepara qualquer objeto, se é madeira, plástico, você pode atrapalhar o alimento que você está fazendo. O cozinheiro sabe qual que é a madeira, qual que é a colher, quais os ingredientes, qual o tempo, quais os melhores frutos, mas essa omelete não agradará, não vai satisfazer o rei. Ele faz um corte. É aquilo que o Lacan chama, né? Tem um tempo lógico. Ele vai fazer esse corte para fazer com que o sujeito pense qual que é este objeto, quais as possíveis características, né? Ele faz esse corte para que o sujeito tente se aproximar desse objeto perdido. Ele deve tentar se aproximar, porque ele nunca vai atingir esse objeto completamente. Por isso que a omelete de amoras não vai satisfazer o cozinheiro. Vou dar um outro exemplo, que a gente constata todos os dias. Uma pessoa, né, que faz uso do álcool ou droga, pode fazer o uso do melhor álcool e da melhor droga. No dia seguinte, o que ele quer? Ele quer de novo o álcool e a droga. Por quê? Porque ele está querendo um objeto, mas esse objeto não vai satisfazê-lo, porque a questão não está no álcool, assim como não está na droga. Assim como na compulsão alimentar, não adianta você fazer o melhor prato hoje e o melhor prato amanhã, porque a pessoa no terceiro dia vai querer também comer. Por quê? Porque o comer, assim como, né, o uso intensivo
do álcool não vai ocupar o lugar do objeto perdido. Assim como o jogo. Então, você joga, vai, começa a jogar, joga, instala-se uma compulsão, porque você está usando o jogo para ocultar esse objeto que se perdeu. Então, é por isso que o cozinheiro poderia enganar o rei. O cozinheiro poderia falar: assim, majestade, aqui está o omelete. Mas o rei iria comer aquele omelete. E no dia seguinte, ora, cozinheiro, estava gostoso, mas o seu omelete não me satisfez. Ah, rei, majestade, esqueci de um ingrediente. Vai lá e faz. E poderia fazer outro omelete. E no terceiro dia fazer outro omelete. Algum desses omeletes que ele iria preparar iria satisfazer o rei? Não, porque a questão não está no omelete, não está no objeto, não está na coisa sensível. Né? O rei possui uma falta. Existe uma coisa que você não vai conseguir aprisionar fisicamente. Você não vai conseguir segurar concretamente. Então, é por isso que o cozinheiro ele conseguiu se aproximar desse objeto para indicar o rei que não é a omelete de amoras e nem aquelas circunstâncias que iria satisfazer a vontade. O cozinheiro, ele se dá conta que o rei tem esse objeto perdido, que esse objeto ele não vai conseguir, apesar da sua riqueza, que é um rei, apesar da sua riqueza, ele não vai conseguir comprar, ele não vai conseguir dominar esse objeto. O cozinheiro está fazendo um corte, dizendo ao rei, não é a omelete que vai satisfazer, porque é uma falta estrutural no sujeito. Então, o cozinheiro está chamando a atenção do rei para que ele elabore essa perda. E essa perda, ela faz parte da constituição do sujeito. E o sujeito tem que, cada vez mais, tentar aproximar dessa perda, liberando a sua libido para outros investimentos. Porque senão, sempre vai haver o retorno desta angústia que se vai formalizar numa melancolia. Pense sobre isso. Até o próximo encontro.